Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre o e-mail da nossa querida irmã Fabiana, lá de Santo André, em São Paulo, sobre a Páscoa, sobre o ritual da Páscoa. E nós já falamos na primeira e na segunda parte, como é que ele se procede. E agora nessa terceira parte vamos falar um pouquinho como o cristianismo vê isso. Então, como a palavra Páscoa é Pesach, em hebraico significa passagem, por sobre, o cristianismo entende que essa passagem é a passagem da morte para a ressurreição de Jesus. Essa é uma visão já cristã, já é a visão que a igreja prega, que esta Páscoa, esta passagem é da morte de Jesus para a ressurreição, que é o grande ponto básico da fundação do cristianismo, é a ressurreição. Paulo fala disso. Se a gente não acredita na ressurreição de Jesus, é vã a nossa crença. Ele fala, mas esta ressurreição realmente quase sempre não é entendida na sua forma, como realmente o próprio Paulo fala na sua carta aos Coríntios, como também por nós cristãos. A morte de Jesus é um fato concreto, sabes que ele morreu. E a sua ressurreição é envolvida em muitos fenômenos, em muitos mitos de que Jesus ressuscitou com aquele mesmo corpo. Não há nenhuma prova disso e a gente tem que ser, racionalmente falando, tem que entrar naquilo que fala Kardec na nossa doutrina espírita, na racionalidade das questões, e Kardec coloca bem claro que se Jesus teve um corpo após a ressurreição, este corpo é fluídico, não é um corpo físico. Como a maioria dos estudiosos, inclusive Russell Champlin, ele comenta isso também, que na ressurreição, ninguém é capaz de descrever, segundo ele, ainda não existe nada provado, que natureza era o corpo de Jesus. Paulo nos dá uma dica, lá em Mateus 15, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, de que é um corpo espiritual. Porque no capítulo 15, versículo 50, da sua carta aos Coríntios, ele diz que a carne e o sangue, carne e sangue, não é do reino dos céus. Portanto, o corpo físico não vai. O corpo de Jesus que foi, segundo Paulo, não foi o corpo físico, foi um corpo espiritual, e é o que nós, espíritas, comungamos com esse pensamento e aceitamos plenamente. E qual é a visão da ressurreição na doutrina espírita? O que representa a ressurreição de Jesus? Para o cristianismo é a base de tudo. Para nós espíritas não deixa de ser uma base, mas a grande lição que nós espíritas tiramos da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus é o princípio, a ratificação com esse acontecimento da imortalidade da alma. E tudo acontece ao redor do túmulo de Jesus, quando a grande mulher, que foi a portadora da grande mensagem do nascimento do cristianismo, que é Miriam de Migdal, ou Maria de Madalena, chega no túmulo e não encontra nada, e aí ela, fora do túmulo, encontra Jesus. Ela não sabe que é Jesus. Ela está chorando e diz para aquele homem que a interroga: por que choras, mulher? Ele diz assim: você viu aonde levaram o meu Senhor? E esse fato, narrado no Evangelho, diz que quando ela se virou, que viu Jesus, ela extasiou-se e o tratou de Riboni, que em hebraico significa meu mestre, meu Senhor, meu ser supremo e absoluto. Portanto, este acontecimento marcou realmente o início de uma nova era para o mundo, com Jesus provando a imortalidade da alma, fundando as bases da nova religião que foi o cristianismo, que o seu irmão Tiago foi o grande defensor desta nova filosofia religiosa, que é o cristianismo, em Jerusalém, até o ano de 62, quando ele foi morto.
lá em Jerusalém. E a sua mensagem e o cristianismo implantado por Tiago, esse infelizmente não vingou. Nós hoje vivemos às custas, ou seja, sobre as expensas do cristianismo criado por Paulo. Paulo foi aquele homem que, depois que ele vai para Roma, o cristianismo tomou um novo roteiro. Que nós temos, depois de Jesus, Tiago, depois de Tiago foi Inácio de Antioquia e assim sucessivamente. Mas o grande questionamento que a gente não pode deixar de falar nessa época de Páscoa, nessa época de mudança, é qual tem sido o que representa essa passagem de Jesus em nossa vida. O que fez essa passagem de Jesus conosco? Qual a mudança que ela tem feito em nosso interior? Será que nós estamos cumprindo a sua tarefa, a sua mensagem, a sua solicitação, a sua ordem? Amai uns aos outros como eu vos amei. Como é que fica a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos sendo representantes? Lembremos de que ele disse, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E exemplificou. Muitos dirão, Pai, nós curamos enfermos, expulsamos espíritos em teu nome, e eu direi, não te conheço, porque praticaste a iniquidade. Isso é muito bom, que nesse período de Páscoa a gente reflita sobre a importância do que Jesus deixou para nós, como cobrança de uma conduta correta, de amor àqueles que nos cercam, aos nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem convivemos direto ou indiretamente. Coloquemos esse momento da passagem de Jesus, da vida para a ressurreição espiritual, como um meio de que nós também possamos transformar o nosso corpo físico num corpo espiritual, iluminado pela sua mensagem e pela sua grande atitude que nos fez sentir hoje libertos de todo o mal. Que ele permaneça com vocês, fique com ele, muita paz e até o próximo programa.